Ô James, entrando nessa questão justamente em relação aos bancos, né? Mas eu queria especificamente entender de vocês dois, mas começando aqui pelo James, essa compra do Credit Suisse aí pelo UBS acabou mexendo bastante com o mercado de bonds, né? A gente até abriu essa edição aqui trazendo essa desvalorização aí, cerca de 17 bilhões de dólares em títulos aí do Credit Suisse acabaram perdendo completamente o valor logo após o anúncio da transação. Queria entender de vocês dois, né? Como vocês viram essa aquisição, esse casamento forçado, como o mercado tem chamado hoje. Vocês acreditam, né, que isso deve ter efeito? É algo momentâneo dessa reação agora imediata? Ou os riscos permanecem na sua visão, James? Olha, o que o Credit Suisse fez foi quase inacreditável. A falta de compliance, falta de diligência. A gente já teve sinais. Sabemos que no ano passado, quando quebrou aquele fundo Archegos, que ninguém queria, Morgan Stanley, Goldman Sachs, etc., ninguém queria negociar com eles, só Credit Suisse. E a gente viu aqui no Brasil também Credit Suisse tem passado por momentos difíceis aqui. Até o Stuhlberger deixou, levou o fundo dele alguns anos atrás fora do banco. Eu não acho que estamos enfrentando um problema sistemático, tá? Eu acho que realmente estamos falando sobre assim, uns bancos, uns atores bem fracos que estão sofrendo as consequências do que fizeram, da falta de diligence, da falta de compliance e gestão de risco. O que eu acho que, falando um pouquinho mais sobre o Fed, ele pisou na bola bastante, né? Ele deveria ter aumentado juros muito rápido e antes que começou nesse ciclo de alta. Juros já deveriam estar onde estão. O juro futuro Fed Funds agora está em quase 5%. Isso já deveria ter acontecido no ano passado, tipo, mais ou menos um ano atrás. Mas esse é o ponto que eu acho que seja muito importante. O Fed, ele tende, eu sei que o Fed utiliza a regra de Taylor. A regra de Taylor contempla desemprego e inflação, tá? E o crescimento esperado da economia, o PIB. Tá? E ele tende a olhar pelo menos um ano para frente. E utilizando as estimativas hoje em dia de inflação e desemprego e crescimento do PIB, a regra de Taylor aponta a uma taxa de juros mais ou menos em 5% em março de 2024, ou seja, quase exatamente onde ela está, faltando uns 25 basis points. Então, por isso que eu acho que o que eu acho que fez muito erro no passado, com certeza. Até eu acho que nosso Banco Central também errou bastante. Nunca deveria ter baixado os juros para 2%. A gente deveria ter seguido o exemplo do México, tá? Que parou mais ou menos em 4% durante a pandemia e aí tem seguido um caminho mais responsável, mas também não está em 14%, com juro real que não é sustentável. Então, acho que, sim, essa crise, essa semana, quem é trader, essa semana é muito importante. Porque se eu estou errado, tá? Se eu estou errado, e eu erro muitos. O nosso jogo no mercado financeiro não é para ser correto 100% das vezes. Se o Warren Buffett provavelmente acerta 56, 57% das vezes, tá? Então, a minha meta é eu quero acertar 55, 54% das vezes. Mas se eu estou errado, e se o Fed sinaliza que vai continuar
aumentando juros, eu acho que as bolsas têm um grande problema. Eu acho que tem um grande risco de downside que a gente vai falar na semana que vem sobre uma queda relevante nas bolsas se o Fed continua sinalizando. Por quê? Porque se tiver um problema, se esses problemas de percepção do sistema bancário nos Estados Unidos continuam, aí a questão de inflação e desemprego é já uma profecia self-fulfilling, né, que já vai se realizar, uma alta de desemprego, uma queda de inflação. Então, eu acho que o Fed está muito sensível a isso, entende o impacto. Por exemplo, semana passada a gente conversou sobre um banco regional, Zions Bank, estava caindo 60% na segunda-feira passada. Eu falei sobre o impacto emocional, psicológico sobre isso, que se eu tivesse depósitos lá no banco e enxergando uma queda tão forte do papel, eu ficaria muito preocupado e provavelmente sacaria. Então, eu acho por isso que o Fed não quer criar um caos e depois ficar já criou problemas, já está sendo muito criticado. Eu acho que nesse momento ele vai se controlar, sendo correto ou não, é o que é. Bom, Vandick, quero ouvir a sua opinião também em relação a esta aquisição, né, do UBS aí, em relação ao Credit Suisse, o mercado, principalmente em relação aos bondes, que acabaram caindo bastante. A gente vê a queda muito forte, daqui a pouquinho, inclusive, a Débora atualiza aqui pra gente. Mas eu queria entender a sua visão, né, se você acredita, porque a princípio a gente já tinha tido uma sinalização do próprio banco lá, Nacional da Suíça, em disponibilizar, né, um crédito ali de 54 bilhões de dólares, se eu não me engano, mas não foram suficientes para estancar ali, acho que essa sangria dessa preocupação em relação ao Credit Suisse. A gente sabe que em relação à credibilidade é muito complicado, né? Quebra-se ali um cristal, por isso que todo mundo fala que a confiança, né, pode ser comparada a um cristal. Quando se rompe, muito difícil de conseguir colar as peças, a recuperar, né, aquela mesma imagem, aquela confiança de antes. O mercado, né, parece que continuou colocando um pouco de peso em relação a essa crise especificamente, mesmo com o aporte. Vem aí o UBS trazendo aí, né, essa solução de compra. O mercado ainda permanece não gostando, né, desta oferta. Parece que alguns pontos ainda ficaram pesando bastante, mas os títulos ali, os bonds despencando bastante, acho que foi um ponto muito importante aí, azedando, né, acho que um pouquinho essa imagem que pudesse ser melhor recuperada com esta sinalização da compra do UBS. Eu queria entender a sua visão. Paula, eu concordo totalmente com o James. Nós não estamos numa crise de 2008, nós não temos uma crise sistêmica. O Swiss National Bank, o Banco Central da Suíça, atuou da maneira mais correta possível, que fez um casamento, ao invés de estender a mão e resgatar o banco. Eu acho que, como o próprio James falou, nós estamos em águas novas, só que a gente já conseguiu mapear essas águas novas depois da crise de 2008. Nós estamos em águas com mapas importantes. Quais são as delimitações desse mapa novo? Nós não vamos salvar bancos, como aconteceu no SVB. Nós vamos dar uma garantia a quem depositou o dinheiro lá dentro, que são os clientes do banco, para evitar que haja um furor, um pânico generalizado e que esses bancos regionais sofram saques, que vai haver uma corrida e eles possam quebrar por causa de rumores. Então isso é muito importante. Em 2008, nós tiramos da fornalha os bancos e os banqueiros. E isso criou uma polêmica enorme no mundo, tá certo? O presidente da Merrill Lynch, com o dinheiro que foi resgatado depois da venda para o Bank of America, refez seu escritório e gastou 2 milhões de dólares no escritório. Quer dizer, houveram excessos dessa maneira, bônus que foram pagos e coisas inaceitáveis. Hoje nós estamos falando do pagador de imposto, nós estamos falando do depositário, nós estamos falando do cliente do banco. Isso estanca esse pânico, por uma vez que o dinheiro vai estar seguro,
todo tipo de depósito, inclusive além do depósito do FDIC, que é a empresa federal de depósitos, de segurança de depósitos, né? É uma empresa de seguro que garante o depósito até $250 mil. O governo americano, através do Fed e o Treasury, o Tesouro Nacional, colocaram à disposição que todos os depósitos serão honrados. Portanto, você não precisa sair correndo desesperado para quebrar mais um banco. Isso é muito importante. Então, o novo mapa dessas águas tortuosas, mas mapeado, indica que nós vamos garantir os depósitos, mas não os bancos. A Suíça fez a mesma coisa. Ela primeiro, antes de liquidar o banco, porque o banco seria liquidado, perguntou para o UBS se vocês não queriam formar um dos maiores bancos da Europa. É um banco com mais de 1,5 trilhão de dólares de patrimônio. 1,1 trilhão do UBS, mais alguma coisa como 0,4, 0,6 bi do UBS, do Credit Suisse, juntos são um banco muito forte. Então, agiram de maneira correta. Ao mesmo tempo, durante o final de semana, os 5 bancos centrais mais importantes do mundo, né, se juntaram para garantir linhas de crédito. Então, isso impede que exista A, uma corrida aos bancos, B, que o banco quebre de maneira objetiva e que as pessoas fiquem a ver navio. Quer dizer, o risco sistêmico foi evitado por essa coordenação de política entre os bancos centrais mais relevantes do mundo. Isso é muito importante e é uma novidade na execução da política monetária global.